Imagina um dia você descobrir que toda a sua vida é uma grande mentira, que o lugar em que você nasceu não é o verdadeiro, que o seu nome não é real e que os seus pais não são os seus pais de verdade. Sei que isso parece a sinopse de um filme de suspense, mas aconteceu de verdade e virou a vida de uma pessoa de cabeça para baixo. Carlina nasceu em 15 de julho de 1987, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ela é filha do casal Joy White e Carl Tyson. Os pais de Carlina eram bem novos quando ela nasceu. A mãe dela tinha apenas 16 anos, enquanto que o pai tinha 22. Mas apesar disso, tanto a família de Joy quanto a família de Carl apoiaram a decisão do casal de ter um bebê. Joy teve a sua filha no hospital do Harlem. Tudo correu bem. Carlina era uma menina saudável e todos na família estavam felizes com o seu nascimento. A família então saiu do hospital com Carlina e foram para casa. A nova rotina com uma recém-nascida foi desgastante, mas aos poucos os pais de primeira viagem foram se adaptando. Contudo, alguns dias depois, mais especificamente na madrugada de 4 de agosto, Joy percebeu que Carlina estava com bastante febre e decidiu levá-la ao hospital. Ao chegarem ao hospital, que era o mesmo em que Carlina tinha nascido, foi constatado que a menina havia engolido líquido durante o parto e estava com uma infecção. Desse modo, os médicos disseram para Joy e para Carl que o melhor para Carlina era que ela ficasse internada, para que eles pudessem tratar dela da melhor maneira possível. Os médicos disseram que o casal poderia voltar para casa para descansarem e que no dia seguinte eles voltariam ao hospital para ver a filha. O casal ficou muito preocupado, principalmente Joy, que, muito abalada, começou a chorar na ala de espera do hospital. Nesse momento, uma mulher com um uniforme de enfermeira foi até ela e começou a consolá-la, dizendo que ela não precisava se preocupar, pois tudo ficaria bem. Mas o que Joy não sabia era que a mulher não era uma enfermeira. Na verdade, ela havia se infiltrado no hospital para levar algo que ela não conseguia ter. Após isso, Joy e o seu companheiro retornaram para casa. Enquanto o casal ia embora, a filha deles era levada para a ala pediátrica, onde ficaria internada, recebendo medicamento na veia. No entanto, algum tempo depois de terem voltado para casa, por volta das 4 horas da manhã, policiais foram até o endereço do casal. Quem atendeu a porta foi a mãe de Joy, que deu de cara com alguns detetives do Departamento de Polícia de Nova York. Muito confusa, a mãe de Joy perguntou aos detetives o que eles queriam, e eles disseram que Carlina havia sido sequestrada de dentro do hospital. Demorou um tempo para que a família assimilasse essa informação, e quando se deram conta da gravidade da situação, eles correram para o hospital. Joy e Carl estavam incrédulos. Eles pensavam a todo momento como que alguém conseguiu entrar no hospital e levar a filha deles sem que ninguém impedisse. Ao chegarem no hospital, havia outros policiais no local que estavam conversando com funcionários e pacientes em busca de qualquer informação que pudesse identificar quem levou a pequena Carlina. Não se sabe ao certo o horário exato em que Carlina foi levada, mas as autoridades supõem que foi por volta das 2 horas da manhã, quando os turnos dos funcionários estavam mudando. Carlina estava recebendo antibióticos intravenosos quando alguém removeu a linha intravenosa e a sequestrou. Nenhum funcionário ou paciente do local viu alguém saindo com um bebê de colo. O hospital possui algumas câmeras de segurança, mas na época nenhuma delas estava funcionando. Em conversa com os detetives, Joy disse que quando estava chorando na ala de espera no hospital, uma mulher apareceu para consolá-la. Ela disse que naquele momento não estranhou nada, pois achou que a mulher fosse funcionária do local, já que estava vestida como tal. No entanto, depois do acontecido, Joy disse que sentia que algo estava errado com aquela mulher. Joy passou toda a descrição que se lembrava da mulher para os detetives, que começaram a perguntar para os funcionários do hospital sobre quem era ela. Até esse ponto, as autoridades acreditavam que a mulher fosse uma funcionária, e devido à troca de turno, ela estava descansando em sua casa. Um dos guardas do hospital disse que viu uma mulher com a mesma descrição passada por Joy. Segundo esse guarda,
a mulher estava indo embora no momento que passou por ele, mas ela estava sozinha, não estava segurando nenhum bebê. Para os detetives, isso não queria dizer nada, pois a mulher poderia muito bem ter escondido Carlina por baixo de suas roupas. Além da preocupação com o sequestro, também havia a preocupação com a saúde de Carlina. Carlina estava com uma infecção, algo bem sério, ainda mais para um bebê de apenas alguns dias. Ela precisava ficar internada, mas alguém a levou cujo objetivo era desconhecido, e isso deixou os pais de Carlina mais aflitos. Durante as investigações, os detetives descobriram que a mulher que consolou Joy, na verdade, não era uma funcionária do hospital. Os policiais tiveram acesso a todas as fotos e dados dos funcionários, e nenhum deles batia com a descrição fornecida por Joy e pelo guarda do hospital. A mulher havia se infiltrado no local já fazia algumas semanas, e ao que tudo indica, ela estava apenas esperando o momento certo para levar um bebê. Um retrato falado da mulher foi criado pelas autoridades através da descrição fornecida por Joy e alguns funcionários do hospital. Esse retrato falado foi amplamente divulgado pela mídia, assim como a história do sequestro. O caso teve uma enorme repercussão na época, e foi o primeiro caso de sequestro infantil em um hospital de Nova York. Com a repercussão do caso, tanto a polícia quanto a família receberam inúmeras ligações de pessoas, alegando que tinham informações sobre Carlina. No entanto, quando as autoridades checaram essas informações, foi constatado que elas eram falsas. Mais tarde, a polícia recebeu uma denúncia de uma pessoa dizendo que conhecia uma mulher com as mesmas características da sequestradora. Essa pessoa passou o endereço da tal mulher para a polícia, e quando a polícia chegou na casa dessa mulher, eles viram que de fato as características batiam, mas ela não era a sequestradora. Mais tarde, a cidade de Nova York ofereceu uma recompensa para qualquer pessoa que tivesse informações a respeito do paradeiro da pequena Carlina. Novamente, diversas pessoas ligaram para as autoridades dizendo ter informações sobre o caso, mas nenhuma das informações pode ser confirmada como verdadeira. Os anos foram passando e nenhuma pista a respeito do paradeiro da pequena Carlina surgiu. A família da menina ficou desolada e cerca de 5 anos depois, eles decidiram processar o Hospital do Harlem por negligência na segurança. Como eu disse anteriormente, o hospital possui câmeras de monitoramento, mas justamente na época, essas câmeras não estavam funcionando. É provável que, se essas câmeras estivessem ativas, a polícia teria conseguido chegar até a sequestradora de Carlina e recuperado a menina. A família ganhou o processo contra o Hospital do Harlem, recebendo um valor de mais de $400 mil de indenização. Joy e Carl sentiam que um dia a filha deles iria retornar, e com isso, eles decidiram colocar todo esse valor da indenização em uma conta que Carlina poderia ter acesso quando fizesse 21 anos. Alguns anos depois, o casal acabou se separando e cada um deles arrumou um novo companheiro e constituíram uma nova família. Com o avanço da internet e, consequentemente, das redes sociais, Joy e Carl tiveram a ideia de publicar todas as informações a respeito do sequestro de Carlina. Eles acreditavam que essas publicações iriam alcançar bastante gente, e alguém mais cedo ou mais tarde apareceria com informações sobre a filha deles. Mas havia um problema: eles não tinham nenhuma foto da Carlina. Ela tinha menos de um mês quando foi levada, e mesmo que eles tivessem, fazer progressão de idade em um bebê pode não dar um bom resultado. Eles então tiveram uma ideia. Joy havia tido uma outra filha do seu novo relacionamento, e que era bastante parecida com Carlina desde pequena. Desse modo, eles decidiram usar uma foto da irmã de Carlina, e também fizeram progressão de idade nela. Eles informaram na publicação que se tratava da irmã da menina sequestrada, e que provavelmente Carlina se pareceria muito com ela. Foi então que em dezembro de 2010, mais de 20 anos desde o sequestro, Joy recebeu uma ligação das autoridades lhe informando que eles haviam encontrado uma mulher que poderia ser Carlina. As autoridades enviaram uma foto dessa mulher, cujo nome era Nejdra Nance, e assim que Joy viu a foto, ela teve certeza que era Carlina. Joy entrou em contato com Carl e mostrou a foto a ele. Assim que Carl viu a foto, ele também teve certeza que se tratava de Carlina, a sua filha sequestrada há mais de 20 anos.
A mulher na foto se parecia muito com Joy quando ela era mais nova, e também se parecia com a outra filha que Joy teve. De fato, a mulher na foto se tratava de Carlina, algo que foi confirmado posteriormente através de um exame de DNA. Mas onde ela esteve durante esses mais de 20 anos e o que aconteceu com ela nesse tempo? Bom, o nome da mulher que sequestrou Carlina é Anujeta Petway, mais conhecida como Annie, e tinha 24 anos na época do sequestro. Após sequestrar Carlina, ela foi para casa e cuidou da menina como se fosse sua. Carlina recebeu um novo nome, Negidra Nancy, e passou a morar com a sua sequestradora em Bridgeport, no estado de Connecticut, a mais de 70 quilômetros de onde os seus pais moravam. De acordo com fontes, Anne cuidou bem de Carlina e a menina teve uma infância tranquila. Ainda de acordo com fontes, Anne cometeu alguns pequenos delitos nos anos 90. Ela não chegou a ficar presa por esses crimes. Isso não chegou a afetar muito Carlina, pois a mãe de Anne cuidava da menina sempre que surgia algum tipo de problema. Carlina estudou na Thomas Hooker School e depois se formou na Warren Harding High School em Bridgeport. Mais tarde, Carlina, Anne e o filho mais novo de Anne, que nasceu quando Carlina tinha 11 anos, se mudaram para a cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, a mais de 1.300 quilômetros de onde os pais biológicos de Carlina moravam. Desde sua adolescência, Carlina desconfiava que Anne talvez não fosse a sua mãe biológica. Essa desconfiança surgiu porque toda vez que ela precisava da certidão para alguma coisa, Anne enrolava dizendo que iria entregar, mas nunca entregava. Foi então que no ano de 2005, depois de ficar grávida do seu namorado, Carlina pediu novamente a sua certidão de nascimento para que pudesse obter o seguro de saúde. Dessa vez, Anne prometeu que entregaria a ela sem falta na próxima semana, e então Carlina esperou. Nesse meio tempo, Anne foi atrás de um falsificador para obter uma certidão de nascimento falsa com os dados que ela desejava. Passada uma semana, Anne entregou para Carlina a certidão como havia prometido. Mas quando Carlina foi com essa certidão até o local para obter o seguro-saúde, os funcionários disseram que aquela certidão era falsa. Um misto de revolta e confusão tomou conta de Carlina, que foi direto até Anne, que ela pensava ser a sua mãe, para confrontá-la sobre aquilo. E foi nesse momento que Anne confessou para Carlina que ela não era a sua mãe biológica. No fundo, Carlina já tinha uma certa desconfiança, mas era algo que até aquele momento só estava em sua imaginação. Além disso, Carlina não se parecia em nada com Anne. Anne confessou para Carlina que não era a sua mãe biológica, mas não confessou que a sequestrou de um hospital em Nova York enquanto ela ainda era um bebê. Ao invés disso, Anne inventou uma história dizendo que Carlina havia sido abandonada por um casal de viciados e que decidiu cuidar dela como se fosse a sua filha. Nessa época, Carlina tinha 17 anos e, apesar de não ter acreditado muito na história de Anne, ela seguiu com a sua vida. Ela chegou a fazer um exame de DNA juntamente com Anne, que comprovou que, de fato, ela não era filha da mulher. Depois, ela usou o seu DNA para tentar encontrar uma correspondência no banco de dados do estado, mas ela não encontrou nada, pois os pais biológicos dela eram de outro estado. Alguns anos depois, quando tinha 23 anos, Carlina entrou no site do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas. Lá, ela encontrou fotos de uma criança que se parecia muito com ela quando era pequena, e também com a sua filha, Samani. As fotos dessa criança eram da outra filha de Joy, irmã de Carlina. Carlina entrou em contato com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e falou sobre a sua desconfiança. Ela enviou uma foto dela para eles, e essa foto foi mostrada para Joy e Carl, os seus pais biológicos. Isso foi em dezembro de 2010, como eu já mencionei anteriormente. Em janeiro de 2011, um exame de DNA realizado no material genético de Joy, Carl e Nedra, que era a Carlina, confirmou que, de fato, ela era filha biológica do casal. E assim, Carlina White conseguiu solucionar o caso envolvendo o seu próprio sequestro. Após a confirmação de que Joy e Carl eram os seus pais biológicos, Carlina viajou de Atlanta para Nova York para reencontrar a sua família. Esse reencontro foi transmitido pela mídia e gerou uma grande comoção em toda a população que conhecia o caso.
Quando Anne tomou conhecimento de que Carlina havia ido até Nova York para se reencontrar com os seus pais biológicos, ela soube que era só uma questão de tempo até que as autoridades viessem atrás dela. Desse modo, ela decidiu fugir de Atlanta com o seu filho mais novo, que na época tinha 11 anos. Um mandado de prisão foi emitido pelas autoridades contra ela, e apenas 2 dias depois, Anne decidiu se entregar à polícia. Durante o seu depoimento, ela disse aos policiais que o motivo de ter sequestrado Carlina foi porque ela tinha muita vontade de ter filhos e nunca tinha conseguido. Segundo ela já tinha ficado grávida algumas vezes, mas em todas elas havia perdido os bebês. Muitos de vocês devem estar se perguntando como que a família de Anne Petway não desconfiou de nada. Anne havia planejado tudo. Meses antes dela sequestrar Carlina no hospital de Nova York, ela disse para familiares e amigos próximos que estava grávida do seu namorado. Depois disso, ela viajou para a cidade de Nova York e só retornou quase 1 ano depois, já com Carlina nos braços. Desse modo, todas as pessoas próximas a Anne nunca desconfiaram que, na verdade, ela tinha sequestrado aquela menina. Apesar de ter sido sequestrada por Anne, Carlina ainda enxergava na mulher a figura materna. Afinal, Carlina tinha sido criada por ela. Isso fez com que Carlina se visse em uma situação complicada, pois mesmo sabendo que Anne era uma sequestradora, e isso obviamente era um crime muito grave, Carlina não queria que a mulher sofresse na prisão. Ao contrário dos seus pais biológicos, que queria que Anne pegasse a pena máxima por ter feito eles sofrerem por todos esses anos. Isso acabou gerando um conflito entre Carlina e os seus pais biológicos, e depois que Carlina decidiu testemunhar no tribunal a favor de sua sequestradora, a família até ficou um tempo sem se falar. O julgamento de Anne Petway ocorreu em fevereiro de 2012. Ela poderia pegar uma pena de mais de 30 anos pelo sequestro, mas devido a um acordo com a promotoria e também o testemunho de Carlina ao seu favor, ela teve a pena reduzida. Em 30 de julho de 2012, Anne Petway foi condenada a 12 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional pelo sequestro de Carlina White. Os advogados da mulher pediram clemência ao juiz, dizendo que a sua cliente estava gravemente deprimida, após ter perdido vários bebês. O juiz, no entanto, não acatou esse argumento e disse que a mulher foi egoísta e infligiu o pior pesadelo de um pai a um casal. Após ouvir a sua sentença, Anne Petway pediu desculpas à família de Carlina e disse que se arrependia muito do que tinha feito. O pai de Carlina, que acompanhou todo o julgamento, disse que a sentença foi muito branda e que Anne deveria ter recebido uma sentença de pelo menos 23 anos, que foi o tempo em que a filha deles ficou longe sem saber quem realmente era. Depois de voltar a falar com a sua família biológica, Carlina foi instruída pelo seu advogado a perguntar a respeito do dinheiro que os pais dela haviam ganhado de indenização em um processo ganho contra o Hospital do Harlem. Lembrando que na época em que os pais de Carlina ganharam a indenização no valor de $400 mil, eles optaram por guardar essa quantia no banco para dar para a Carlina quando ela fosse encontrada. No entanto, de acordo com a própria mãe biológica de Carlina, houve um desentendimento a respeito desse dinheiro guardado, e grande parte dele havia sido gasto nos anos anteriores. Carlina disse que, embora o seu nome oficial seja Carlina White, ela disse que prefere ser chamada de Nettie, que é um nome que ela mesma deu para ela. Segundo ela, é melhor assim, pois Nettie não é um nome dado pelos seus pais biológicos e nem pela mulher que a sequestrou, e que ela se identifica muito mais com esse nome. A história de Carlina White, ou Nettie como ela prefere, foi amplamente divulgada tanto na época em que aconteceu, quanto na época em que ela se reencontrou com os seus pais biológicos. O caso é bastante discutido em podcasts e entre as pessoas que o acompanharam. Carlina, inclusive, chegou a dar palestras em diversos lugares, contando um pouco da sua história e de como conseguiu lidar com a situação depois que descobriu a verdade. Já Anne Petway cumpriu sua pena na Instituição Correcional Federal de Aliceville, no Alabama, até ser libertada em 14 de abril de 2021. Atualmente, Carlina mantém contato com a sua família biológica e também com a mulher que a sequestrou.